Olá, eu sou Carlos Gasparotto, falando diretamente de Birigui, a capital noroeste, a capital do calçado infantil da Alta Noroeste do estado de São Paulo. É um prazer estar contigo nesta oportunidade, nesta manhã, para quem está nos assistindo diretamente ao vivo. Hoje eu trago mais uma mensagem dos 6 anjos de Apocalipse, capítulo 14. Eu já falei de 4 anjos. Hoje trago a mensagem do 5º anjo de Apocalipse 14. E a sua mensagem é: uma foice afiada que saiu do céu. Uma foice afiada que saiu do céu. Então, como eu já disse, estamos analisando o capítulo 14 de Apocalipse, né? E as mensagens dos 6 anjos nele mencionados. A mensagem do primeiro anjo, nos versos 7, fala de um anjo voando pelos céus, portando o evangelho eterno, proclamando a todos os povos durante o período da grande tribulação. E o evangelho que ele portava era o evangelho eterno. O evangelho de Cristo é eterno. Vem desde a eternidade, ele foi projetado pelo conselho eterno de Deus. Esse primeiro anjo clamava para todos temerem a Deus, dando-lhe glória, porque era chegada a hora do seu juízo. Explicamos que esse primeiro anjo era um enigma, não era realmente um anjo que proclamava, por isso que era um enigma, mas cristãos remanescentes, porque o anjo não tem a função de pregar o evangelho, e a hora do juízo era a grande tribulação, onde estavam todos aqueles que rejeitaram a Cristo como Senhor e os judeus que rejeitaram o seu Messias. Já a mensagem do segundo anjo está no verso 8 do capítulo 14 e diz: caiu Babilônia, a grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Nessa mensagem explicamos que a Babilônia que caiu era a cidade de Jerusalém, não era a cidade de Roma, como muitos afirmam, era a cidade de Jerusalém. E o vinho da sua prostituição era a falsa doutrina que dominaria o mundo por meio de um sistema político, econômico e religioso que se assemelharia à antiga Babilônia dos caldeus. Então, Babilônia também é um enigma, porque não é realmente a Babilônia dos caldeus que fala Apocalipse, mas a Jerusalém dos judeus. Depois passamos aos versos 9 a 14, onde se encontra a mensagem do terceiro anjo, que menciona a adoração da imagem e do sinal da besta. Quanto ao número 666, que é o número da besta, eu expliquei que o 6 é número de homem, porque Adão foi criado no 6º dia, e ele deveria também trabalhar 6 dias para o seu sustento e descansar no 7º dia. O número 6, por isso é um número imperfeito, porque é número de homem, ao contrário do número de Deus, que é o número 7, o número do descanso, o número da completa perfeição. Dessa forma, os 3 números é que compõe o enigma 666, que é uma trindade da imperfeição maligna, composta do dragão na pessoa do anticristo, da besta e do falso profeta. Para não restar dúvida sobre a imitação da serpente maligna, essa tríade é uma contrafação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a trindade santa adorada pela Igreja de Cristo. E o significado do sinal 666 está no lugar onde esse sinal seria estampado, ou seja, na testa e no dorso das mãos dos adoradores da besta. A testa é a sede da mente das pessoas, é o local onde está sua vontade, sentimentos e emoções, onde reside a alma das pessoas. E as mãos significam trabalho a serviço do anticristo.
Portanto, a adoração da besta está ligada ao local onde o enigma 666 será aplicado. Através da mente, as pessoas aceitarão o sistema político, econômico e religioso da besta. E o sinal no dorso de suas mãos significa que seus adoradores estariam a seu serviço, a seu trabalho. Assim, o sinal da besta não é um chip, mas é possível que um chip possa ser usado como meio eletrônico de marcação e uso, a fim de controlar a população. Nos versos 15 e 16 de Apocalipse 14, vamos encontrar o quarto anjo, quando falei que esse anjo anuncia a hora de ceifar a terra. A hora havia chegado, porque a seara da terra estaria madura. Porque o cereal da terra estaria madura. A seara é esse cereal maduro. A imagem da taça da ira de Deus já vimos sendo derramada pelo terceiro anjo, no verso 10 desse capítulo 14. Nessa visão, contemplamos a mensagem do quarto anjo com a imagem da colheita dos cereais maduros. Mais uma vez se trata do prenúncio do julgamento final para as nações. Assim, os versos 15 e 16 do capítulo 14 de Apocalipse apresentam a seara da terra como plenamente amadurecida. Eu lembro que seara é colheita, tá? Bom, aí foram as mensagens dos 4 anjos de Apocalipse capítulo 14. A mensagem do 5º anjo é a mensagem mais curta, mas não menos poderosa. E essa mensagem do 5º anjo se encontra no verso 17. Diz assim, Apocalipse 14, 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice afiada. As expressões importantes estão no templo do céu e na foice afiada. Esse 5º anjo também saiu de um templo que estava no céu, diz o texto. Vamos examinar esse templo que está no céu, o que a Bíblia fala dele. Em primeiro lugar, quando Jesus estava aqui na terra, em João 2:21, ele se referiu ao templo em Jerusalém como sendo a figura de seu corpo. Ele disse que reconstruiria o templo em 3 dias, se referindo ao tempo que mediaria entre a sua morte e a sua ressurreição, 3 dias. Da mesma forma, o templo no céu também é uma figura, é um enigma, o templo no céu. Nas visões de João, na ilha de Patmos, ele viu o templo de Deus e a arca da aliança nesse templo no céu. Vejam Apocalipse 11, 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Grande saraiva é chuva de pedras. Ao contemplar os que saíram vitoriosos da besta e da adoração da sua imagem, do seu sinal e do enigma 666, João os vê cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. E a seguir olhou e viu o templo do Senhor no céu. Apocalipse 15, versículo 5. Depois disto olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Assim o 5º anjo trazia uma mensagem diretamente do templo de Deus nas regiões celestiais. Semelhantemente ao 4º anjo, ele também trazia uma foice, mas essa foice era muito afiada.
para colher, para a colheita, para ceifar. Apocalipse 14:17 não menciona o que esse anjo estaria colhendo, ao contrário dos outros 5 anjos. Porém, esse quinto anjo estava entre o quarto anjo, que estaria ceifando os cereais maduros, e o sexto anjo, que estaria ceifando as uvas. O certo é que esse quinto anjo tinha uma foice aguda, ou seja, uma foice muito afiada. A foice afiada indica que ele era muito rápido e eficiente em ceifar o maior número possível de pessoas dentro do menor tempo possível. De qualquer forma, a função desse anjo, do quinto anjo, era ceifar pessoas de forma muito rápida. Hoje Deus está falando ao mundo em sua graça, mas os homens se recusam a ouvir. Alguns, a maioria talvez se recusa a ouvir a voz de Deus. Então você que está me vendo pela internet, não demore a se decidir por Cristo, pois esse quinto anjo não dará tempo para você decidir após o início do seu trabalho, porque a sua função será ceifar muito rápido aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus. O tempo da graça sobre a igreja irá se fechar após o arrebatamento e antes da grande tribulação. Você pode ser salvo agora, no tempo que se chama hoje, que é o tempo dos homens, quando a liberdade para aceitar a Cristo está aberta para todos. Mas se você se recusar a se tornar um obediente discípulo de Cristo, nesse tempo de liberdade, você irá enfrentar a grande tribulação, quando a morte é praticamente certa para quem se tornar um cristão. Na grande tribulação, assim como em todas as épocas, também haverá salvação. Havia salvação antes da lei, houve salvação durante o tempo da lei, está havendo salvação no tempo da igreja, o tempo da graça, haverá salvação na grande tribulação e haverá salvação no milênio. Sempre a salvação estará presente. Deus nunca abandona aqueles a quem Ele quer salvar. E se você se considera um cristão sem compromisso com Deus, sem compromisso com o Evangelho, você não está sendo perseverante na graça, e por isso não será arrebatado, mas passará pelos 7 anos da grande tribulação. Se você também ainda não é um discípulo de Jesus, ou se ainda não tem um compromisso sério com Ele, você precisa cortar os laços que te prendem a este mundo e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua salvação. Quando Jesus falou que quem o confessasse diante dos homens, Ele o confessaria diante de Deus e dos seus anjos. E quem o negasse diante dos homens, Ele o negaria diante de Deus e dos seus anjos. Se liga, portanto, o que você fará da sua vida, o que você está fazendo da sua vida. A seguir, Cristo proferiu suas famosas palavras sobre a espada em Mateus 10:34. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Porque o príncipe da paz dizia que veio trazer espada. A espada tem 8 significados que eu encontrei na Bíblia. Primeira, a espada é a palavra de Deus, que separa a alma do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, conforme Efésios 6:17 e Hebreus 4:12. Espada também é símbolo de poder militar, conforme Salmo
89, 43. A espada também significa dor emocional, conforme Provérbios 12, 18 e Lucas 2, 35. Nos lembra principalmente a passagem em que Maria e José levam o rebento de 8 dias no templo para ser apresentado a Deus. E o profeta diz para ela que uma espada iria atravessar o seu interior. De tanta dor que ela iria sentir pela missão do Messias. Em quarto lugar, espada também simboliza separação entre os homens, conforme Mateus 10, 34. Em quinto lugar, espada simboliza também o homem que profere mau testemunho, conforme Provérbios 25, 18. Em sexto lugar, Paulo diz que a espada é símbolo das autoridades governamentais para punir o transgressor, conforme Romanos 13, versículo 4. Em sétimo lugar, o Salmo 17, 13 diz que a espada é proteção de Deus contra o ímpio. Deus protege o justo contra o ímpio com a sua espada. E em oitavo e último lugar, eu deixei por último porque também se refere à mensagem de hoje, a mensagem do quinto anjo. A espada, em oitavo lugar, significa julgamento com o exercício da ira de Deus, conforme Salmo 7, versículo 12. Esse último significado, que trata o julgamento, proclamado pelo quinto anjo, julgamento de Deus, com a ceifa rápida daqueles que rejeitam ao Senhor. No início do livro de Apocalipse, o já idoso apóstolo João tem uma visão de Cristo na glória. Apocalipse 1,16, e ele diz: e ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, reluzente como o sol, quando na sua força resplandece. O texto explica que as 7 estrelas nas mãos de Jesus eram os pastores das 7 igrejas espalhadas pela Ásia Menor. E hoje é a Turquia. E os destroços desses 7 templos ainda se encontram lá na Turquia e são visitados pelos turistas, principalmente pelos cristãos que querem conhecer aquelas famosas 7 igrejas e onde elas ficavam. Mas o texto de Apocalipse, onde João tem essa visão de Cristo com a espada de 2 gumes na sua boca, não explica o significado da espada de 2 gumes, porque ela é por demais conhecida de todos. Significa que Jesus estava julgando as suas igrejas. Já no capítulo 19 de Apocalipse, o apóstolo João viu o céu aberto e um cavalo branco, e sobre ele montado aquele que se chama Fiel e Verdadeiro e que julga com justiça. Ele tinha olhos como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conseguia ler senão ele mesmo. Estava vestido com vestes tingidas de sangue, e o seu nome era Palavra de Deus, ou seja, o Verbo Divino. E o seguiam os anjos do céu, todos montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Imagina que cena lindíssima é essa, que a humanidade irá contemplar. Cristo montado em cavalo branco, acompanhado de milhões, não são milhares, são milhões de anjos também, vestidos de linho branco e montados em cavalos brancos.
E Apocalipse 19:15 completa: e da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Da sua boca sairia uma espada afiada, para ferir com ela as nações, conforme eu já disse também na mensagem do quarto anjo. Portanto, Jesus irá julgar pessoalmente as nações. E nesse verso estão implícitos 2 tempos desse julgamento. Primeiro, Jesus regerá as nações com vara de ferro. Está falando do milênio, quando Cristo irá instaurar o seu reino de justiça na terra, governando desde Jerusalém, conforme prometeu ao rei Davi. Em segundo lugar, o texto diz que ele pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, julgando os povos e as nações no tribunal do grande trono branco, logo após o milênio. Amados, para concluir, o quinto anjo terminará sua colheita com sua espada afiada na grande tribulação, para que Jesus venha reinar no milênio, um tempo de paz e de prosperidade na terra, que durará cerca de 1000 anos. O governo de Cristo será o exemplo daquilo que deveria ter sido o governo humano, que Deus estabeleceu nos ombros de Adão, para submeter todas as aves, todos os animais, mamíferos, submeter sob a sua autoridade. Mas o homem pecou, o homem falhou. Esse domínio acabou sendo limitado pela fraqueza do homem. No entanto, no milênio, Cristo estará reinando com os judeus em Jerusalém, cumprindo a vocação terrena de Israel. Amados, no milênio, Cristo vai reinar no trono de Davi, para honrar a palavra de Deus, dada aos patriarcas, a Abraão, a Isaque e a Jacó, e também ao rei Davi, que era considerado amigo de Deus. Então, Deus vai cumprir a sua palavra dada durante a antiga aliança. E Cristo voltará após a grande tribulação, e todo olho o verá. Essa será a sua segunda vinda. Todo olho o verá. E ele instaurará o reino de Deus na terra, governando desde Jerusalém. E conforme nós dissemos, ele vai cumprir a vocação terrena de Israel prometida aos pais na antiga aliança. Essa vocação terrena significa que Israel vai governar politicamente todas as nações por meio de Jesus Cristo. Mas e o papel da igreja? Nós já dissemos que Israel tem uma vocação terrena para reinar aqui na terra. A igreja havia subido antes da grande tribulação por meio do arrebatamento. Serão 7 anos nos céus, enquanto na terra vai estar havendo o governo do anticristo durante a grande tribulação, com muito sofrimento, muito choro, muitas mortes. Nas regiões celestiais também haverá um período de 7 anos, quando a igreja estará festejando com Cristo as bodas do Cordeiro. Tempo maravilhoso esse para a igreja. Estaremos juntos comemorando numa festa 7 anos de bodas, de casamento. Será um tempo em que estaremos tendo comunhão com
os profetas, comunhão com os pais, com Abraão, Isaque e Jacó, comunhão com os apóstolos de Cristo, comunhão com todos aqueles que partiram e com os que foram arrebatados. Será um tempo de glória para nós, um tempo de riso, um tempo de glorificação, pois estaremos também junto com Cristo, que estará conosco, festejando naquela festa que ele mesmo disse que estava ansioso para estar quando comemorou a última Páscoa antes de partir. Ele disse aos discípulos que ele estava ansioso para comemorar aquela Páscoa até que voltasse a comemorá-la no reino de Deus Pai. A igreja então descerá das nuvens com ele, na sua segunda vinda após a grande tribulação, exercendo a sua vocação celestial para participar do milênio, não como simples mortais, mas como reis e sacerdotes num corpo glorioso. Apocalipse 5, versículo 10, diz: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Apocalipse diz que reinaremos sobre a terra. Isso se dará no milênio, irmãos. Não reinaremos no céu, mas na terra. E como será essa compatibilidade com o governo dos judeus na terra e o reinado da igreja na terra? Sempre disse aqui e acredito que os judeus exercerão um ministério político, governando politicamente as nações. No entanto, a igreja exercerá um papel espiritual. Enquanto os judeus governam as nações, eu e você, todos nós, a igreja, estará ensinando essas nações. Estaremos ensinando os governantes judeus que rejeitaram o Messias em primeira instância, mas depois o aceitaram após a grande tribulação. Haverá um reinado multiforme, reinado político, onde Cristo estará reinando com os judeus, e reinado evangelístico, reinado espiritual, quando Cristo estará governando com a sua igreja. E como sacerdotes, a nossa será a última palavra. A palavra do evangelho será a última palavra, não a palavra dos ímpios, como está acontecendo atualmente com os governos terrenos. A nossa palavra será a última palavra. E todos terão que obedecer, porque Cristo terá os seus anjos a seu serviço, exercendo o ministério angélico com o cajado de ferro. Quem não obedecer vai sofrer punição, porque o bem será a ordem. O evangelho será a ordem. E o cajado de ferro mostrará a todos o caminho da obediência. Há muitos que desprezam a missão da igreja e menosprezam a sua importância, assim como os homens desprezaram a arca de Noé nos tempos antediluvianos. Conforme Paulo escreveu, a igreja é um mistério oculto dos homens. A igreja é um mistério oculto dos homens. Efésios 5:32. Paulo diz: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e de sua igreja. A igreja é um mistério. Lembremos-nos das advertências de Jesus às suas igrejas. Voltando um pouquinho atrás,
Paulo diz que a igreja é um mistério porque ela está demonstrando a este mundo a multiforme graça de Deus. Ou seja, por meio da igreja, Cristo derrama a sua graça às nações, a sua graça às famílias, a todos aqueles que nele creem. Por isso a igreja é o grande mistério de Deus, atuando de muitas formas, através dos dons espirituais, a igreja manifesta nesse mundo a graça de Deus e o evangelho de Cristo é pregado. Então lembremos-nos da advertência de Jesus às suas igrejas, que estão no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse. Em Apocalipse 3,13, Jesus diz, e ele repete isso em várias vezes a essas igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, diz às igrejas? Apocalipse 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Você que crê em Cristo, você que persevera crendo em Cristo, você que prega o Evangelho, que exorta os irmãos, que dá testemunho da sua fé, o teu nome estará escrito no livro da vida. Você será vestido com vestes brancas e Jesus vai confessar o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Alegre-se, porque essa promessa é verdadeira e vai se cumprir. Amados, Jesus está dizendo que o que vencer o seu nome estará escrito no livro da vida e ele nos confessará diante de Deus e dos anjos. O que vencer é aquele que crê em Cristo, que confessa o seu nome, que se tornou seu discípulo e perseverou a obedecer o Evangelho dos Apóstolos. O Evangelho dos Apóstolos é o mesmo Evangelho de Jesus. Portanto, para que você não seja ceifado pelo quinto anjo do capítulo 14, se torne um obediente servo do Evangelho de Jesus e persevere crendo nele. Creia no Evangelho de Cristo, obedeça e persevere obedecendo, porque o quinto anjo está às portas para fazer a colheita. E evite que você seja colhido rapidamente por essa foice ceifadora, em nome de Jesus.